Geralmente o que se vê sobre potências é o seguinte, né? Uma potência ela fica definida de forma comum assim, ó. Um A elevado a n, uma base elevada a um expoente, né? Vamos até deixar isso aqui registrado, ó. Base e aqui um expoente se desenvolve da seguinte maneira. Isso aqui é A vezes A n vezes, né? Então isso aqui ocorrendo aqui, ó, n vezes. Bom, vamos tratar de algumas particularidades sobre isso aí, tá? Uma delas é o seguinte, ó. Se o n for igual a zero, com o a diferente de zero, né? Nós temos que o a elevado a n é igual a 1. Exemplo disso. Imagina aí que você tem, sei lá, 5 elevado a zero. O resultado disso é 1. Né? Imagine aí que você tem π elevado a zero. O resultado também é 1. É muito comum se dizer, então, que todo número elevado a zero é igual a 1. Com certeza você já deve ter ouvido isso em algum momento. Cuidado com um probleminha nessa fala, né? O a tem que ser diferente de zero. A base não pode ser nula, porque zero elevado a zero é uma indefinição, beleza? Então, aqui os outros exemplos, né? Outros números aí se aplicam a isso. 20 elevado a zero é igual a 1, certo? Então, foi uma das propriedadezinhas aí para a gente discutir. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Vamos considerar se nós tivermos aqui um n igual a 1, beleza? Então, isso daí vai implicar que o a elevado a n é igual ao próprio a, tá? Então, exemplo, 3 elevado a 1 é igual a 3. Exemplo, menos 5 elevado a 1 é igual a menos 5, tá? Porque, por definição, isso daí é menos 5 só, né? Não tem nem vezes ele mesmo, porque não saiu de uma unidade aí no expoente, tá certo? Π elevado a 1 é igual ao próprio π. Na verdade, então, quando nós escrevemos, todos os números já estão elevados a 1, né? Nós só realmente não colocamos esse expoente quando ele é 1, tá? Mas naturalmente já está lá, certo? E aí, uma outra possibilidade bastante comum aí é se o n for menor do que zero, tá? Eu estou considerando, pessoal, n inteiro, tá? Deixa eu até colocar aqui n inteiro, um pouquinho, ó, pertencente, vamos usar o termo técnico correto, ó, pertencente ao conjunto dos números inteiros, tal que n é menor que zero, beleza? Então, o que isso vai acontecer, né? Vai acontecer nesse caso. Você vai ter configurações desse jeito aqui, ó, antes da gente concluir. Vamos pegar aqui o 3 elevado a menos 2, por exemplo. Tá vendo? Ó, então você tem um negativo no expoente. O que isso vai dizer para nós? Ó, implica que a elevado a menos n, né? Na verdade, como eu pus que n é negativo, a elevado a n é igual a 1 sobre a elevado a n. Isso quer dizer o seguinte, você inverte o expoente.
Para ficar numa configuração que você já está mais acostumado, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar que o A é positivo, e aí eu ponho esse negativo para compensar aqui, tá? Então, um expoente negativo, é isso que quer dizer a propriedade, né? Um expoente negativo, você inverte a base, tá? Então, vamos na prática aqui, ó. Você tem 3 elevado a menos 2. Né? Se fosse 3 elevado a 2, você teria 3 vezes 3, que é 9. Ali não vai mudar muito, não. Aqui você vai ter 1 sobre 3 elevado a 2. Então, você inverte a base para descontar esse sinal negativo do expoente. Tá certo? Repara que ali ele não aparece mais como negativo. Tá? E aí, como é que você faz isso, né? Como é que você desenvolve isso? Ó, isso daí é 1 sobre 3 vezes 3. Ou seja, 1 sobre 9. Bem tranquilo, tá vendo? Então, aqui você tem. Vamos supor um outro número aqui. 2. Não, um pouco 10, né? 10 elevado a menos 3. O que você vai fazer? 1 sobre 10 elevado a 3. Que é igual a 1 sobre 10 vezes 10 vezes 10. Então, 1 sobre 1000. Certo? Ou aqui, só aproveitando a oportunidade, 1 sobre... eu já tinha colocado, né? 10 ao cubo ali. Tanto faz aí. A 1 sobre 1000 também é uma possibilidade. Beleza? Então, isso aí é só para te mostrar a possibilidade de inverter a base aí, tá? Vamos para mais alguns exemplos aí, ó. Deixa eu colocar como exemplos agora pra gente. Sim, antes disso, né, se nós tivermos isso aqui, ó. Aqui, ó. Se nós tivermos aqui a raiz quadrada ou qualquer outra raiz, né? Qualquer outro índice aí da base, né? Então, se você tiver dessa maneira aí, o que você vai escrever, tá? Vamos supor que aqui é n. Ou melhor, vou colocar aqui x e aqui y, para não confundir com n anterior lá. Tá? Então, isso daí, você vai ter que é igual a A elevado a um expoente racional, tá? Y sobre x, beleza? Então, repara o seguinte, ó. O y que era expoente dentro da raiz, ele fica aqui por cima, ó, na hora de fazer o expoente lá com o denominador, né? Numerador e denominador, com a fraçãozinha lá, ó. E o x aqui, ele fica aqui embaixo, tá? É comum, então, aparecer escritas dessa maneira e você ter que interpretar na forma de raiz para resolver, tá bom? Vamos colocar aqui um exemplo numérico, ó. Então, se aparece lá assim, 8 elevado a 2 terços. Tá vendo? Então, como é que você faz isso? Isso aqui é raiz, o 8 lá na raiz, ó, tá? Esse 2, tá vendo? Ele representa aquele y lá de cima. Então, ele fica aqui junto com o 8. E a raiz aqui é cúbica, porque o denominador é o que vem para cá, ó, como o índice da raiz, beleza? Então, a raiz cúbica de 8 ao quadrado, é assim que você interpretaria, né? E resolveria aí o que é possível da raiz, tá certo? E aí, vamos colocar aqui um outro exemplo, ó. Vamos pensar aqui em 5 elevado a... depois eu misturo, na verdade. Vamos colocar só um tradicional aqui, 2 sobre 4. Aí você ainda pode fazer uma simplificação ali no expoente, tá? Então você pode colocar aqui, divide por 2, né? 1
sobre 2. Tranquilo isso daí. Olha só, isso daí é raiz, né, de 5 elevado a 1 e a raiz é quadrada. Quanto é que a raiz quadrada, nós não colocamos o índice, né? Estou colocando aí só para você perceber onde vai aparecer os números certinho aí, tá? Então, o denominador vem como índice, o numerador acompanha o 5 lá na raiz, tá? Como expoente. Basicamente isso. Vamos para exemplos aí e trazer outras propriedades, né? Trazer de fato propriedades aplicadas a essas características aí, ó. Então, exemplo. Vamos pensar aqui, galera. Vamos começar pelo básico aqui, ó. 5 ao cubo, né? Isso aqui é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Pode ocorrer de aparecer também nesse formato, ó, ao contrário, né? E você precisar condensar aí como potência. Então pode aparecer assim, ó, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? E você precisar escrever de uma forma menorzinha aí, né? E aí você vai e coloca 10 a quarta, certo? Então também é comum esse tipo de cálculo. Letra C aqui, ó, vamos pensar. Vamos pensar quando a base é negativa, né? Nós não tratamos disso. Então vamos pensar aqui, ó. Menos 2 elevado a 2. Então, por definição, o que é isso? Menos 2 vezes ele mesmo. E aí você tem o seguinte, ó, sinais de negativo aqui na multiplicação, a gente costuma dizer até assim, né? Menos com menos dá mais. Mais 2 vezes 2 é 4. Repara que o expoente ser par faz com que esse positivo apareça, ainda que a base seja negativa. Por quê? Porque você vai repetir uma quantidade par de vezes, e aí vai juntando menos com menos mais, menos com menos mais, tá? Isso não ocorre, por exemplo, se o expoente for ímpar. Ó, letra D, menos 2 elevado ao cubo. E aí você vai ter o seguinte, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, tá? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Aí vamos analisar os sinais, ó. Menos com menos dá mais com menos volta a ser menos. Então, tá vendo? Teve influência aqui por conta do expoente ímpar. A base negativa não se transformou em positivo no final, não, tá? Então, é também uma regrinha, né? Quando o expoente é par, a base é sempre positiva. Quando o expoente é ímpar, a base acompanha o resultado, na verdade, desculpa. Quando o expoente é par, o resultado é positivo. Quando o expoente é ímpar, o resultado acompanha o sinal da base original, tá certo? Então, cuidado para não associar também do expoente ser ímpar e você sempre colocar negativo. Não tem problema, por exemplo, aqui ó, na letra A, o expoente foi ímpar, né? Mas a base já era positiva, então acompanhou o sinal no resultado, tá? Bom, vamos seguir aqui. Eu tenho que fazer a seguinte observação, pessoal. Vou colocar aqui como letra E. Tem que fazer a seguinte observação. Repara que nos dois exemplos anteriores eu coloquei um parênteses. Se eu escrever isso aqui, ó, menos 2 elevado a 2, é diferente da letra C, tá? Toma bastante cuidado na hora de escrever isso. Por quê, ó? Nesse caso, como não tem parênteses, eu vou entender que o 2 está elevando só esse 2. E aí, por definição, nós temos o seguinte, ó. Aquele menos só aparece repetido, e aí eu executo aqui a potência. 2 vezes 2, tá vendo? Ao contrário do anterior, onde você colocava ali o sinal junto, né? Você colocava aqui, ó, o menos 2 acompanhando, porque ele estava todo preso lá dentro do parênteses junto com o menos e o 2, beleza? Então aqui, não, aqui é como se só o 2 tivesse sendo elevado, tá certo?
Então aqui você vai ter o seguinte, ó. O menos eu estou mantendo, né? 2 vezes 2, 4. Repara que então a resposta aqui é diferente entre a letra C, e a letra E, tá? Bem diferente aí o sinal. E aí fica parecendo que deu na mesma, né? Quando eu escrevo, mas não, o sinal é realmente oposto, tá? Então cuidado com o uso do parênteses, tanto para escrever respostas quanto para ler, né? Nos questionamentos aí para poder fazer os cálculos, beleza? Vamos seguir aí. Em letra F, ó. Então, se eu tiver decimais, por exemplo, 0,1 elevado ao quadrado, você pode fazer a conta com um decimal ou você pode transformar ele numa fração antes de fazer, né? Quando for tranquilo aí, antes de fazer a potência. Então aqui, ó, eu uso parênteses para dizer que tá o 1 e o 10 elevado ao quadrado, tá? Para que não haja confusão de forma alguma. Isso aí, pessoal, por propriedade de potência, né? Você faz assim, ó, 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10. Não sei se você está lembrado ou lembrada aí, na multiplicação de fração, que é o que nós acabamos caindo nesse caso, você multiplica numerador com numerador, 1 vezes 1 que dá 1, e denominador com denominador, 10 vezes 10 que dá 100, tá? 1 sobre 100, beleza? Lembrando que aqui também, ó, já aproveitando, vamos voltar aqui, ó, para você olhar, aproveitando esse exemplo aqui, ó, aproveitando esse exemplo do expoente negativo, eu posso agir aqui de trás para frente, né? Então eu posso olhar os resultados dessa maneira que estão aqui, ó, e condensar eles dessa maneira aqui, ó. E ali nós temos essa oportunidade, veja, né? Esse resultado aí está na forma de fração. Ou se você preferir, você pode olhar aqui também, ó. Está na forma de fração, já com a potência. Então, aqui você pode vir e escrever assim, ó. Que isso aqui é 100. O 100 aqui dentro, ó, da fração não está elevado a 1, apesar de a gente não escrever. Né? Então, aqui você põe 100 elevado a menos 1. Pronto, você mesmo fez essa inversão. Tá? Ou também pode ser escrito assim, ó. 10 elevado a menos 2. Repara, aqui, né? Nessa outra marcação que eu fiz, ó. Troquei, né? Fiz a inversão por minha conta. Troquei ali numerador com denominador. Né? E quando eu faço isso, eu pago o preço do expoente trocar de sinal. Então pronto, fiz isso lá no finalzinho. Também é possível. Vamos mais uma aqui, ó. Letra G. Imagina que você tem... aqui você tem 0,2. Vamos pôr ele negativo. Vamos pôr o expoente negativo. Menos 3. Né? Então, o que é o 0,2? Ele é 2 décimos. E aí você coloca ali, traz aqui, né, o negativo. Tá vendo que tem o sinal, né? Então, ó, põe parênteses, né? Sinal de negativo. Tá com parêntese aqui inicialmente também. E aí, por definição, espera aí, só colocar o menos 3 aqui. O expoente aqui já veio negativo para nós. Então, eu posso inverter, né? E escrever assim, ó, menos 10 sobre 2. Então, estou invertendo a base. E aí eu mato aí esse sinal de negativo do expoente. E aí, por definição, você desenvolve isso como menos 10 sobre 2, vezes ele mesmo 3 vezes. Claro que você não vai ficar escrevendo isso aqui sempre, né? Nós vamos melhorar isso aí agora já. Então, você vai ter, ó, 10 vezes 10, 100, vezes 10 dá 1000.
1000 sobre 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Né? E aí você analisa também o sinal, não se esqueça, ó, menos com menos dá mais, com menos volta a ser menos. Beleza? Agora, é importante por nós verificarmos uma outra propriedadezinha aqui, para não ter que ficar escrevendo tantas vezes essas frações, né? E esses números de modo geral. Olha só, quando você tem uma potência de uma fração, você pode trazer esse denominador para dentro da fração, tá? Então, eu vou até escrever como um novo exemplo aqui, ó. Vou pegar o mesmo número, mas como um novo exemplo. Vamos pensar que nós temos aqui, ó, menos 10 sobre 2. E dava para simplificar isso daí, né? Menos 10 sobre 2 elevado ao cubo. Mas o objetivo não é simplificar, é mexer com o expoente. Eu tô falando simplificar porque 10 dividido por 2 é 5, né? Bom, e aí você consegue pensar isso aqui dessa maneira aqui, ó. 10 ao cubo, menos 10 ao cubo, dividido por 2 ao cubo. Tá certo? Então é isso que eu estou querendo dizer. Isso vem de uma outra propriedade, que é dessa aqui, ó. Vamos pôr mais um exemplo aí, então. Potência de potência, que nós falamos. Então, vamos supor que nós tenhamos aqui, ó, 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Se nós desenvolvermos isso, né, só ter calma aí para pensar, o que está acontecendo? Né? O 5 ao quadrado está elevado ao cubo. Então, por definição, 5 ao quadrado vezes ele mesmo 3 vezes. 5 ao quadrado, né, vezes ele mesmo 3 vezes. Beleza? Bom, isso entra numa segunda propriedade. Quando eu tenho produto de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. E aí você tem aqui 5 elevado à sexta. E veja, esse é o mesmo efeito de ter multiplicado 3 pelo 2. O que nós fizemos anteriormente foi exatamente isso. Multipliquei o 3 pelo 1, que está ali como expoente e a gente não escreve. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 1 também dá 3. Tá? Então, uma propriedade, potência de potência, você multiplica os expoentes. E aí, nessa aí, nós já matamos outra propriedade, né? Que é o produto de potências de mesma base. Você mantém a base e soma os expoentes. Vamos para mais uma desse jeito aí, ó. E J. Vamos pegar aqui menos 3. Opa. Menos 3 elevado ao quadrado elevado à quinta. Aí, em vez de você ficar escrevendo 5 vezes, você simplesmente vem aqui, ó, e faz a multiplicação do 5 vezes 2. Então, 5 vezes 2 dá 10, né? Então, isso aqui é menos 3 elevado à décima potência, tá? Que vai dar positivo, né? Porque o expoente é par, tá vendo? E geralmente, quando é um número grande assim, não se pede a resposta, né? Você não vai ficar fazendo 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes, tá? É comum que os gabaritos já apareçam dessa maneira aí mesmo, tá? Vamos colocar aqui, ó, algumas propriedades, então, como a gente começou a citar aqui, né? Vamos colocar nesse caso aí, JK. Vamos supor que nós tenhamos o seguinte, ó. A gente tem 3 ao quadrado vezes 3 à quarta. Em vez de resolver individualmente, pela propriedade você já mantém a base e soma os expoentes. Propriedade que eu comentei na letra I. Então isso aqui dá 3 elevado à sexta. Né? Eu
tem uma multiplicação para identificar a propriedade, uma multiplicação de duas potências, 3 ao quadrado, 3 à quarta, e essas potências têm mesma base. O que eu faço? Eu mantenho a base e somo os expoentes. Beleza? Vou pegar mais uma aqui, ó. 7 ao cubo. 7 ao cubo vezes 7 ao quadrado vezes 7 elevado a menos 1. Então tem 3 aí, né? Duas multiplicações. Posso fazer? Do mesmo jeito. Expoente negativo dá errado? Não dá não. Só fazer aí, ó. 7 elevado a 3 mais 2. Aí só toma cuidado na hora de escrever mais o menos 1 que você tem que adicionar, tá? Então, ó, você tem 3 mais 2 que dá 5, só que aí você tem que tirar 1, né? Adiciona uma dívida aí. Então, 5 menos 1 fica 4. 7 elevado à quarta. Certo? Foi também, então, essa propriedade, né? Quando nós temos uma divisão, então aqui, ó, 5 elevado à quarta dividido por 5 elevado ao cubo. É uma propriedade semelhante à anterior, né? Na multiplicação você somava, na divisão você subtrai os expoentes, tá? Mantém a base também. Você tem aqui 5 elevado a 4 menos 3 dá 1. Lembrando que essa divisão ela pode estar escrita de uma outra maneira aqui, ó. Pode ter aqui 3 elevado à décima sobre 3 elevado à sétima, tá? E aí tá, uma fração também representa a divisão, tá vendo? Mesma base, mantenho 10 menos 7. Cuidado para não inverter essa ordem, tá? Então você tem 3 elevado ao cubo aqui. Pode ter expoente negativo também como resposta. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui 4 elevado ao quadrado sobre 4 elevado à quinta. Então você tem 4 elevado ao quadrado menos 5 aqui, né? 4 elevado a 2 menos 5. Então, quando você faz 2 menos 5, você tem menos 3 no expoente. E você pode deixar escrito assim, ou usar outra propriedade que nós já falamos e inverter. Isso aqui é 1 sobre 4 ao cubo, tá? Então, foi também essa propriedadezinha aí. Se você tem... Peraí. N... O, né? Agora P. Se você tem aqui 2 vezes 3 e isso está elevado à quarta, né? Em vez de fazer todos, você pode, né, fazer o 2 vezes 3, 6 à quarta. É claro que isso aqui você já pode colocar como 6 à quarta, beleza? Mas só para mostrar uma outra propriedade, porque às vezes você, em vez do 3, tem um x, né? Aí fica complicado. Vou fazer também esse exemplo, mas você pode colocar aqui, ó, isso aqui é 2 à quarta vezes 3 à quarta, tá? Também é possível. Imagine que, ó, você tem ali o 2 vezes 3 já poderia ter resolvido, como eu disse, né? 6 à quarta. Mas imagine que você tem assim, ó. Você tenha 2x à quarta. Pronto, isso é super comum, né? E como é que você faz? 2 à quarta vezes x à quarta. Tá certo? Então aqui você tem 16x à quarta. O 2 à quarta é 16. Lembrando que escrever dessa maneira é diferente de escrever dessa maneira aqui, ó, sem o parêntese. 2x à quarta. Aqui eu não tenho nem o que fazer, porque o x sozinho já está à quarta. O parêntese obriga que o 2 também esteja. Então, nesse caso, eu não tenho nem o que fazer, tá? Eu já vou, na verdade, vou colocar ele até aqui na frente, ó, só como observação mesmo. Isso aqui é diferente de 2x à quarta, tá?
Então, toma muito cuidado com a utilização do parênteses aí, beleza? Bom, vamos colocar aqui outro dessa maneira, né? Imagine que você tem aqui, ó, 3 x ao quadrado elevado à quinta potência. Bom, aí você tem potência de potência da mesma maneira, tá? Então, o que você faz aqui, na verdade, é pegar o 4 e multiplicar pelo expoente do 2, mas ele não está escrito, é 1. E do x também é 1, tá? Aqui você fez isso também, beleza? Então, o que nós temos aqui é exatamente isso, ó. 3 elevado a 5 vezes 1, que dá 5, vezes x elevado a 5 vezes 2, tá? Potência de potência. Dá 10. Tranquilo? Bom, então é isso, né? Basicamente, esses os exemplos que nós temos, tá certo?